Olá, vamos continuar falando sobre como entender a leitura, como conseguir passar os olhos nas linhas, identificar as palavras e depois que eu tiro o olho de lá, saber o que estava escrito. Senão não foi leitura, foi apenas visualização ou identificação de palavras. Como eu estava dizendo, a leitura vai além das palavras que estão lá, ou seja, do que simplesmente está escrito. Eu vou nesse vídeo tentar fazer com que você saia do que se fala de caixinha, né? Você vai dissociar-se, né? E ter um olho mais crítico sobre o que está escrito, sobre o que está lá no texto. Vamos como exemplo aqui colocar uma frase, olha. Eu não disse que ele roubou o carro. Esse é o texto. O que você entendeu? Você entendeu que eu estou afirmando que ele roubou o carro. Mas se eu disser, eu não disse que ele roubou o carro. O texto é o mesmo, as palavras são as mesmas, mas se eu não souber exatamente o que tem de pontuação, e na leitura dinâmica a pontuação é muito importante, eu vou perceber, eu não vou descobrir que fala exatamente o contrário do que eu tinha entendido antes. Na primeira frase, no primeiro tom, eu afirmei, no segundo eu estou negando. Olha só, a mesma frase. Eu não disse que ele roubou o carro. Então quem foi que roubou? Mudou. A frase é a mesma, a pessoa que roubou agora é outra. De novo, eu não disse que ele roubou o carro. Vamos devagar. Então ele pediu emprestado? O que foi que ele fez com o carro? Eu não disse que ele roubou o carro. O carro. Então o que foi que ele roubou? Então esse é o motivo da briga das principais religiões do mundo. O texto é o mesmo e a interpretação tem 1001 facetas. Então o porquê do texto é importante. Quando vamos ler, você tem que descobrir quem participa do texto, onde acontece o texto, quando, o que acontece, como acontece e por que acontece. Você tem que ser um investigador. A grande maioria faz leitura passiva. Você lê, terminou, fecha o livro e pronto. A sua leitura tem que deixar de ser passiva para ser uma leitura ativa, uma leitura de investigação, uma leitura de pesquisa, uma leitura de busca. Cada detalhe é importante do texto. Quer ver só? No primeiro exemplo, a mesma frase tem vários significados. Observe nessa outra frase agora. Isso tudo tem relação com a sua habilidade de interpretar, de entender. Se você não é capaz de jogar com isso, a sua compreensão fica comprometida. Se eu digo, João foi à feira e comprou 3 bananas. Eu lhe pergunto quem? Você vai, essa é fácil, tirei de letra. João. Pensa um pouquinho. Além do João, quem mais está no texto? Tá maluco, James? Só tem o João lá. O texto só fala do João. Não. O texto não fala mais do João. Além do João, tem muitos outros. O João talvez seja apenas um dos personagens, porque ele está no texto, ele é importante, mas nem é o principal personagem. Olha só, você já viu feira com uma pessoa só? Então, você pode ter certeza absoluta que além do João, existe um feirante. Você já viu feira com um comprador e um feirante? Então tem vários compradores, tem vários feirantes. Olha quanta gente tem no texto e você só enxerga o João.
Vou mudar o foco. Vou lhe perguntar onde. Você diz, onde? Na feira. Tá. A feira é apenas a sua percepção literal e óbvia. Além da feira, onde você consegue identificar? Além da feira, que lugares o texto fala? Encontrou algum? Além da feira, eu lhe garanto, existe uma barraca de banana. Foi nela que ele foi. Não está escrita a barraca, mas ela está lá. Você já viu feira com uma barraca só? E você já viu feira com uma barraca de banana somente? Então existem várias barracas, existe a barraca de banana, existe um trajeto de onde ele saiu para onde ele chegou. Olha quantos lugares tem no texto. Agora você vai ficar encabulado se eu lhe perguntar quando. Quando aconteceu o texto? Não diz? Será mesmo? O texto não informa o dia, ele não fala o mês, não diz o ano, mas o texto informa quando aconteceu. Só você olhar para a gramática. O texto não está dizendo que João está na feira comprando bananas. O texto não está dizendo que João irá à feira. O texto é claro, o texto diz que João foi à feira e comprou. Isso já aconteceu. Então você pode afirmar com toda a categoria que o texto está se referindo a um tempo do passado. Eu não vou deixar você maluco com essas coisas todas de interpretação, mas entenda o seguinte: você precisa ser um investigador, um leitor ativo, um autor que se preocupa com os detalhes. E principalmente, será que o que eu entendi é realmente o que tem que ser entendido? E o outro ponto, além do que eu li, o que eu tenho de pessoal? O que a minha bagagem acrescenta? E onde eu posso extravasar? Quem lê viaja. Não porque não entendeu. Tem uma brincadeira que eu faço que eu pergunto assim: quem lê viaja, por quê? Porque você pode perguntar para ela o que ela leu, ela vai dizer, não sei, eu viajei. Mas a leitura não é essa viagem da falta de compreensão. A viagem se refere à oportunidade de conversar com os grandes gênios e, na maioria deles, os imortais. Te vejo no próximo vídeo.